Senhor, quão maravilhoso Tu és. Tu és o início e o fim, Tu és o Criador do cosmos, Tu és aquele que sustenta a criação com o Teu ser, Tu és aquele que domina céus e terra. Por que nos preocuparíamos com alguma coisa, sabendo que o nosso Pai é o nosso Deus, é aquele que sustenta a criação com a palavra do seu poder? Senhor, ajuda-nos a olhar para a Tua criação e perceber que o Senhor é quem sustenta os pássaros. Acaso o Senhor não sustentaria os Seus filhos? Nos faz enxergar a beleza dos lírios do campo. Acaso o Senhor não nos vestiria de uma forma adequada? E Senhor, ao olharmos tudo isso, que enxerguemos a Tua poderosa mão cuidando de nossas vidas, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nessa verdade descansamos. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir em nossas vidas. Por isso, nada temeremos. Agora eu rogo o Espírito Santo para que acalme o nosso coração nesse momento, acalme a nossa alma e capture a nossa atenção para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que as pessoas possam olhar para além de mim, porque não diz respeito a mim, para que possamos todos, Senhor, ouvirmos a Tua voz, falando aos nossos corações, admoestando aqueles que precisam ser admoestados, encorajando aqueles que estão sem esperança, trazendo consolo para aqueles que estão cansados. Enfim, que a Tua palavra não volte vazia e opere poderosamente nos nossos corações. Eu rogo para que o Teu Espírito Santo me use, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite de muita alegria, não somente porque o Criciúma avacalhou com o Vasco. Me perdoem, vascaínos, vocês, há esperança para vocês, quem sabe na vida eterna. É uma noite de muita alegria, irmãos, brincadeiras à parte, porque a gente está cultuando a Deus. Vocês perceberam que todas as nossas músicas focam em Jesus? A gente não foca no ego humano, a gente foca em adorar o nosso Senhor. E vocês vão perceber que a palavra foca no nosso Senhor também. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. E se você está à procura de uma igreja, saiba que essa pode ser a sua. Ore para que Deus te mostre. Mas vamos lá, sem demoras, a nossa série, intitulada Praticando a Ressurreição. É uma série que está indo capítulo a capítulo na carta de Paulo aos Efésios. Portanto, é uma série expositiva que fala sobre amadurecimento. Nada mais é amadurecer que colocar a ressurreição de Jesus em prática. É nos tornar parecidos com Ele. E a missão dessa igreja, ou seja, a razão de existência dessa igreja, é ajudar pessoas comuns, eu e você, a se tornar parecida com Jesus. É para isso que a gente existe. Mas temos uma visão, temos um lugar que nós queremos chegar. E essa visão está na tela, é o que nós chamamos de 80, 60 até 2030. Nós desejamos que 80% desse povo aqui esteja engajado em pequenos grupos, que são os encontros durante a semana nas casas ou aqui mesmo na igreja. E que 60% de vocês sirva conforme a sua paixão, perfil e dons. Porque desejamos no fundo que você seja um cristão maduro e um líder inspirador. É isso que nós queremos que você seja. Alguém parecido com Jesus, ou seja, um cristão maduro e um líder que inspira pessoas ao seu redor. Agora hoje, nesse processo, nesse caminho de amadurecimento, vamos falar sobre os conflitos e decepções na igreja.
Para isso a gente vai ler Efésios capítulo 2, versos 11 ao 22, e a gente vai lendo conforme vai falando. E a ideia central de hoje é essa que está na tela. Devemos buscar a paz com todos. Igreja, amada por uns, odiada por outros. Uns querem viver o tempo inteiro na igreja, outros não podem ouvir falar. Traumatizados porque foram humilhados, se sentiram manipulados, foram explorados, às vezes traídos, se sentiram decepcionados. Muitos são pessoas que amam Jesus, mas os traumas e as decepções foram tão grandes na igreja que têm dificuldade de se reconectar. Irmãos, o fato é que muitas vezes as pessoas machucam umas às outras. Afinal de contas, são pessoas. Tanto você já foi machucado por alguém, quanto certamente você já machucou alguém. Mas o fato é que isso acontece na igreja. As pessoas às vezes questionam a nossa integridade. Às vezes espalham mentiras, às vezes espalham fofocas. E essas falas, essas ações, nos marcam profundamente a alma. Você já foi machucado alguma vez por alguém da igreja? Mas você já machucou alguém da igreja? Por causa disso, irmãos, muitos não voltam para a igreja. Muitos até voltam, mas vêm apenas no domingo. Chegam, como eu no passado, chegava às 7h05, 7h10 e saía 5 minutos antes de acabar o culto e não queria falar com ninguém. Muitos, de forma equivocada, vivem isso. Querem fugir, não querem contato com ninguém. Mas o fato é que na jornada de maturidade, nesse caminho para nos tornarmos parecidos com Jesus, os conflitos vêm. E a atitude madura não é fugir dos conflitos. Aquele que quer amadurecer não pode colocar essa sujeira para baixo do tapete. Irmãos, igreja, você sabe, não é o prédio, é o grupo de pessoas com diferentes opiniões. Um torce para o Flamengo, outro para o Vasco. Mas eles podem ser amigos, você sabia? Um pode ser de direita e outro de esquerda. Você sabia que podem andar juntos? Você sabia que um calvinista e arminiano podem ser grandes e melhores amigos? Mas temos vivido um tempo em que essa divergência de opiniões tem separado pessoas. E por causa disso estamos nos afastando. E por causa disso estamos vivendo conflitos e fugindo deles, ao invés de resolvermos. Essas diferenças de opinião, de históricos, de personalidades, de contextos, de criação, gera invariavelmente conflitos. Cedo ou tarde você vai ter. Talvez você me diga, não, Bruno, eu nunca tive problema nenhum na igreja, porque eu chego às 7h05 e vou às 8h25, não tenho contato com ninguém, as pessoas me recebem bem na porta, eu não tenho conflito com ninguém. Mas irmãos, isso não é igreja. Igreja é muito mais, é viver em comunidade. Isso faz parte da jornada de maturidade. E se você perceber que essa jornada de amadurecimento em Efésios começou falando sobre Deus. Estamos aí há 3 domingos falando sobre Deus. Porque todo caminho tem o primeiro passo. E o primeiro passo para eu me tornar parecido com Jesus é conhecer o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Vimos que Deus é a fonte das bênçãos espirituais. Ele nos escolheu, predestinou, redimiu, selou e nos resgatará. Vimos que Ele é cheio de misericórdia, graça e amor e já nos ressuscitou com Ele. Agora Ele espera de nós uma gratidão e boas obras. Diante disso, existe um próximo passo. Nessa jornada, nesse caminho, depois de apresentar Deus, Paulo nos apresenta a igreja. Paulo nos apresenta a coletividade, o local onde nós exercemos as nossas boas obras. Irmão, irmã, você não vai amadurecer assistindo um curso do coach tal. Você não vai amadurecer lendo um livro do autor tal. Tudo isso pode ser feito, assista curso, leia livros, mas o processo de amadurecimento é mais profundo. Ele começa com Deus e o seu próximo passo é na comunidade local, é na igreja.
Mas talvez você se pergunte, o que é igreja? Igreja não é o prédio onde nos reunimos, embora faça parte. Igreja não é o CNPJ cadastrado, embora faça parte. Igreja não é o lugar para entreter pessoas. Igreja, nós precisamos ter a consciência do que é, porque muitas vezes damos a identidade para algo com base naquilo que ela faz. Dizemos o que a igreja é com base em sua missão, o que é errado. É a mesma coisa que dizer que a minha identidade é ser pastor. Não. Essa é a minha vocação. A sua identidade não é ser dentista, professor, técnico em informática, não. Isso é a sua profissão, a sua missão. A nossa identidade é anterior à nossa missão, por isso a identidade da igreja não pode ser confundida com a sua missão. E nós vimos já no capítulo 1 de Efésios, quando Paulo diz o que é a igreja. Ele diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que é igreja? É o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Dizemos que a igreja é o corpo de Jesus, mas esse termo está tão banalizado que a gente não para refletir na sua profundidade. Irmãos, eu e você, nós, somos o corpo de Jesus na terra. Somos a corporificação do Senhor na terra. Somos a presença de Jesus na terra. Essa é a nossa identidade, porque se nós reduzirmos a igreja ao que vemos, nós não vamos captar a sua riqueza e a sua plenitude. Paulo então nos apresenta agora a igreja como ela é. Então você é convidado a participar da igreja, não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é. Igreja, então, como vimos, é a corporificação de Jesus na terra, Ele é o cabeça. Mas pense, uma cabeça não pode estar desconectada do seu corpo. O cabeça, que é Jesus, está completamente conectado conosco, que somos o seu corpo. Agora, sabendo que temos conflitos, olhando para a igreja sob a perspectiva de que somos o corpo de Jesus, tudo muda. E vamos então aprender como lidar com esses conflitos hoje, ao vermos Efésios, do capítulo 3, dos versos 11 ao 22. E vamos aprender o que é a igreja e por que buscar a paz com todos. Portanto, essa é a ideia central. Devemos buscar viver em paz com todos. E o primeiro ponto é que estávamos afastados uns dos outros. Versos 11 e 12. Não é Efésios 2, é 3, me perdoem. Desculpa, é Efésios 2, estou confundindo as coisas aqui. Efésios 2, versos 11 e 12. Diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sempre precisamos olhar para as palavras, e a primeira palavra dessa passagem é portanto. E você já aprendeu aqui. Se existe uma palavra portanto, significa que tem uma conexão que está escrito antes. É uma carta, escrita com uma sequência lógica. Paulo usou do seu intelecto para escrever uma carta. Os seus leitores, talvez Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, leria para entender uma carta, como você lê uma mensagem, um e-mail ou ouve um áudio. Então, portanto, ele começa, significa o quê? Olha, vocês estavam mortos, lembra, pregamos semana passada? Mortos em delitos e pecados, mas foram salvos pela graça. Então, venham caminhar nas boas obras. Portanto, olha, vocês foram salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, ou seja, Paulo tira o foco de Deus para agora focar na igreja, para falar sobre a noiva, sobre o corpo de Cristo. Ele diz: vocês, cidadãos da igreja de Éfeso, vocês eram gentios na carne. O que é isso? Precisamos entender o que é ser gentil. Haviam dois povos,
basicamente, os judeus e os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Na perspectiva do judeu, todos aqueles que não faziam parte do seu povo eram gentios. Agora, precisamos entender quem era o judeu. Lá atrás, há mais de 2.000 anos, aliás, há mais de 3.000 anos, aproximadamente 4.000 anos atrás, Deus chama um homem chamado Abrão. Esse homem é chamado por Deus para sair de sua terra, de Ur dos Caldeus, a ir a uma nova terra, a terra prometida. Ele, não tendo filhos já velho, seria pai de multidões. E por meio da vida dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele sai dessa terra e os anos se passam. Ele chega na terra prometida. Ele tem seu filho, Isaque. Então Isaque tem Jacó. Jacó tem vários filhos, dentre eles José. E os tempos vão se passando. O povo hebreu passa por um momento de fome. Vão até o Egito, onde José já estava. Todo o povo hebreu que restava foi morar no Egito para ter comida para comer. Passam um tempo no Egito, os anos vão se passando e eles se tornam escravos naquela terra. 400 anos depois, Deus levanta Abraão, um líder para conduzir um povo para a liberdade. Esse povo perambula pelo deserto por 40 anos, até que então chegam na terra prometida sob a liderança de Josué. Josué chega na terra, ali então o povo começa a se desenvolver, as 12 tribos. Deus levanta juízes, ao passar do tempo Deus levanta reis, levanta profetas, e o povo vai se desenvolvendo. Parte do povo é dizimada, a outra parte restante de 2 pequenas tribos é levada para o cativeiro na Babilônia. Ficam 70 anos, retornam para a terra, e ali começa o povo judeu. Por quê? Antes era o povo hebreu. Agora, as 2 tribos que restaram, a tribo de Benjamim e Judá, uma delas, a tribo de Judá, que era maior, deu esse nome para o povo, por isso o povo judeu. E começa então a se desenvolver uma cultura bem fechada. Um povo que tinha passado por diversas dificuldades, muitas guerras e batalhas, e extremos desafios. Eles se fecham em si. E lembra que eu falei, Deus disse para Abraão, você será a fonte de bênção para todas as famílias da terra. Mas eles se fecham neles mesmos, um grupo fechado, um grupo coeso, que desprezava os gentios. Chegou na época de Jesus, irmãos, eles tinham um conflito com quem não era judeu. Por exemplo, um judeu jamais poderia ajudar uma mulher gentia no parto, porque ele se contaminaria, e principalmente, porque ele traria um gentio, ele não podia ser parte disso. Um judeu não poderia se casar com uma mulher gentia. Se assim o fizesse, os seus familiares celebrariam, entre aspas, a sua morte, como se ele tivesse morrido para a sua família. Um judeu não poderia entrar na casa de um gentio porque seria contaminado. É por isso que Jesus foi muito criticado pelos líderes judaicos, porque Jesus se assentava para comer com os gentios e pecadores. Então, ao invés de serem bênção para todas as famílias da terra, eles se fecham neles mesmos. Um sentido orgulhoso, sectarista, exclusivista. O povo judeu fechado sem se misturar. E aqui a gente já tem um primeiro ensinamento. Muitas vezes nós, a igreja, nos colocamos numa situação muito parecida com a que os judeus estavam, fechados em nós mesmos, sem se misturar com o mundo lá fora. Nós confundimos o não se contaminar com não influenciar. Ok, não devemos nos contaminar com o pecado do mundo lá fora, no entanto somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, fazer a diferença. Erramos quando o nosso foco é só para dentro, e esquecemos de ser fonte de bênção para o mundo lá fora. Agora a igreja precisa ter um equilíbrio, entre alimentar os de dentro e alcançar os de fora. Isso é ser igreja. No passado vimos que esse povo era gentil, tanto quanto nós. Irmãos, acho que provavelmente quase ninguém aqui tenha sangue judaico. Nós não éramos do povo de Deus.
mas fomos enxertados nessa videira, fomos adotados nessa família, não por obras, mas por graça. Nós éramos esse povo separado, mas alguém foi ao nosso encontro, e muitas vezes nós nos fechamos para quem está lá fora. Não podemos nos fechar como um grupo isolado. Equilíbrio, alimentar os de dentro e buscar os de fora. Mas no passado, vemos o texto, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição, sem esperança, separados do povo de Deus, não tínhamos Deus, não tínhamos Jesus. Assim era o povo gentil, assim somos nós. Agora aqui Paulo faz um paralelo com a semana passada, com o trecho anterior. Antes, semana passada, nos versos 1 ao 10, ele diz: vocês estavam mortos em delitos e pecados, por isso vocês eram filhos da ira de Deus. Paulo começa a falar de uma perspectiva vertical. Vocês estavam mortos em delitos e pecados, por isso eram filhos da ira de Deus. Vertical, relação nossa com Deus. Agora, ele trata numa perspectiva horizontal. Aquele pecado que separava vocês de Deus, também separa vocês uns dos outros. O pecado, irmãos, não só nos separa de Deus, mas nos separa de uns dos outros. E o resultado é que não temos esperança. O resultado de uma vida separada de Deus e do corpo de Cristo, separada de Jesus e de sua igreja, é uma vida sem esperança. Aqueles que não têm esperança, vivem para os prazeres momentâneos, não conseguem enxergar as bênçãos espirituais, não conseguem enxergar o amor de Cristo, não conseguem enxergar a herança eterna que nos está reservada, não conseguem enxergar nada a não ser prazeres momentâneos, quase como um animal que sobrevive dia após dia. Éramos esses, sem esperanças, e muitos continuam afastados. Muitos, como eu disse, por causa de traumas, decepções, começaram a andar com a igreja, se decepcionaram e saíram. Até amam Jesus, mas não conseguem se relacionar com a sua noiva. Agora, imagine a seguinte ilustração. Você que é casado, casada, um amigo seu convida para um jantar na casa desse amigo. E esse amigo diz: olha, tem uma coisa um pouco chata, eu queria que tu fosse, mas a tua esposa ou o teu marido não. Pense, você é casado, o irmão chama para jantar, então, é que a gente não gosta muito da tua esposa, é que eu não gosto muito do teu marido. Imagine, quando saímos da igreja, é exatamente isso que acontece. Talvez você esteja nos acompanhando pela internet, e talvez simplesmente assista aos cultos online. Se você quer se relacionar com Jesus, e não quer se relacionar com o corpo de Jesus, ou com a noiva de Jesus, você precisa repensar. Não faz sentido, é incoerente. Alguém nos chamar para jantar lá em casa e dizer: Lela, o Bruno não, ele é muito chato. Pense como a Lela vai ficar. Você acha que ela vai nesse jantar? É óbvio que não. Agora, você dizer que quer Jesus, mas não quer se relacionar com a noiva de Cristo, você acha que Jesus vai nesse jantar? Pense sobre isso. O autor de Hebreus diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não deixe que as decepções da igreja te afastem da comunhão com a igreja. Não deixe que os traumas te façam sair desse lugar de vida efetiva, de vida com vida. Porque nós fomos reconciliados. E primeiro foram reconciliados judeus e gentios. O texto diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo
a paz. Olha como ele começa, mas. Um paralelo com a passagem anterior, semana passada. Mas Deus que é rico em misericórdia. Vocês são pecadores, mas Deus que é cheio de graça e amor. Então, ele diz, vocês pecaram e estavam afastados, mas agora as coisas mudaram. Vocês foram aproximados. Paulo está dizendo isso aos Efésios, e é isso que Jesus está dizendo a nós. Mas nós fomos aproximados. Como? Pelo seu sangue. Por causa do derramamento de Jesus, do sangue de Jesus na cruz, 2 povos inimigos foram feitos um. Por causa do derramar de Cristo, do sangue de Cristo na cruz, 2 povos separados foram feitos um único povo, uma única nação. Olha o que o texto diz: derrubou a parede de separação que estava no meio. No templo judaico havia uma parede que separava judeus de gentios. E Jesus diz, ou melhor, Paulo diz, que Jesus, por meio do derramamento de seu sangue, derrubou essa parede. Essa parede de separação entre povos foi derrubada. O problema é que nós muitas vezes insistimos em reconstruir essa parede. Muitas vezes reconstruímos essa parede que Jesus derrubou para nos separar do mundo lá fora. Nos separamos das pessoas porque são pecadoras. E ao invés de influenciarmos, colocamos o dedo em sua ferida, dizendo que eles vão para o inferno porque são pecadores. Ao fazermos isso, levantamos uma parede que Jesus já derrubou. Quem somos nós para levantarmos paredes derrubadas por Cristo? Levantamos paredes, irmãos, quando temos opiniões diferentes. Quem disse que um calvinista não pode andar com um arminiano? E se você nem sabe o que é isso, fica assim mesmo, melhor. Quem disse que um cristão de esquerda não pode andar com um cristão de direita? Quem disse que pessoas com diferentes opiniões não podem andar juntos, jantar juntos, jogar bola juntos, conviver juntos? Quem disse que isso não é possível? Você não percebe a ação maligna querendo destruir a nossa unidade? O nosso amigo é muito mais do que a sua opinião. E aqui é uma frase muito oportuna que diz que no essencial, unidade, nas diferenças, liberdade, em ambas as coisas, amor. Estamos dizendo que o que é periférico é central, e o que é central é inegociável. Aquele irmão acredita que os dons cessaram, eu não vou andar mais com aquele herege. Aquele irmão acredita na predestinação, herege, doutrina de Satanás, não vou andar com ele, e assim por diante. Irmãos, você não percebe a obra satânica tentando fragilizar o corpo? Imagine a minha mão esquerda dizendo, não, com esse joelho arrebentado, eu não ando mais, vou sair. Qual a lógica? A mão vai ter que aguentar o joelho meia bomba. Ela vai onde o joelho leva. Às vezes vai mancando, inclusive às vezes ela vai ser um apoio. Irmãos, isso é igreja. O membro mais forte segura o mais fraco. Uma muleta é a mão, o braço fazendo força para poupar o problema da perna, do joelho, do tornozelo, seja lá do que for. Os membros mais fortes suportam os mais fracos. É isso que é a igreja. Não deixe que a decepção, que as feridas te afastem. Tampouco crie muros que te separam dos irmãos por opinião diferente. Nem crie muros com aquelas pessoas que te decepcionaram, irmãos. Meu irmão me ofendeu. Já perdoei, mas não me aparece na minha frente que ele vai ouvir boas e poucas. Como assim? Qual é a lógica? Não perdoar o irmão que te fez mal. Jesus manda amar os inimigos. E o irmão não é teu inimigo. Não construa paredes.
já derrubadas por Jesus. Criamos muros, e esses muros têm fragilizado o corpo. Pastor, eu não consigo perdoar. Fez muito mal para mim, mentiu sobre mim, espalhou fofoca sobre mim, inventou um monte de coisa sobre mim. Eu sou obrigado a relembrar coisas que Jesus ensinou, como, por exemplo, perdoar 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes isso? 490. Bruno, já contei 350. Não, são infinitas vezes. E eu preciso lembrar de uma parábola que Jesus contou. Ele falou sobre a história de um servo. E eu vou dar o nome de Joãozinho. Sempre o Joãozinho. Joãozinho tinha uma dívida impagável. Essa dívida do Joãozinho, em números assim, é coisa de toneladas de ouro. Impossível de ser paga. E ele vai até aquele quem ele devia e diz: por favor, perdoa minha dívida. Eu jamais vou conseguir pagar, por favor, me perdoa. Então o rei disse para o Joãozinho: eu te perdoo, vá em paz. O Joãozinho segue a vida, e o Joãozinho se depara com um servo do Joãozinho, e o servo do Joãozinho diz: por favor, me perdoa da minha dívida. E a dívida que o servo tinha para com o Joãozinho era coisa de 10 pila. O Joãozinho nem pensar: vou te perdoar, tu me deve. E botou o servo na prisão. Quando o rei soube que o Joãozinho não perdoou o seu servo por uma dívida muito pequena, o rei prendeu o Joãozinho. Sabe o que isso significa? Nós não estamos perdoando pecados muito pequenos das pessoas que pecam contra nós, ao passo que Jesus nos perdoa de pecados terríveis. Como não vamos perdoar aquele que nos ofende, tendo em vista que Jesus me perdoou, mesmo tendo eu ofendido ele terrivelmente? Porque eu ofendi o santo. Alguém que me ofendeu, eu sou quem? Irmãos, cuidado, porque se eu não perdoo aquele que está perto de mim, talvez Jesus não vai me perdoar no final. Cuidado, reflita, se você tem conflito com alguém. É fato que existem decepções, traumas, e muitas vezes é difícil de lidar. E muitas vezes temos medo de novas decepções, por isso não nos envolvemos. Não, eu já me decepcionei demais na outra igreja, eu não vou me envolver, eu não vou servir, eles que se virem em me servir aqui, eu venho aqui, vou embora e deu. Criei um muro ao meu redor, para evitar problemas. Mas irmãos, o sangue de Jesus derrubou esse muro. Como vamos reconstruir muros, onde não existem mais? Quando fazemos isso, estamos fazendo pouco caso do derramar de sangue de Cristo. Olha só, presta atenção. O sacrifício de Deus trouxe paz entre os povos. Isso significa que para haver paz entre eu e você, entre você e o fulano, entre o ciclano e o beltrano, é necessário um sacrifício. Jesus nos ensina que nós precisamos também, em alguma medida, nos sacrificar. O que isso significa? Significa que eu sacrifico o meu ego para pedir perdão para alguém. Eu sacrifico o meu orgulho para perdoar aquele que me fez mal. Eu sacrifico a minha opinião para dizer: tudo bem com a tua opinião, meu irmão, vamos conviver pensando diferente. Eu sacrifico o meu eu para que o outro seja beneficiado. Eu morro para que haja vida no outro. Essa é a lógica da cruz. Não que a gente vai salvar pecadores como Jesus fez, mas o que está por trás desse aspecto da cruz é que em alguma medida nós nos sacrificamos pelo bem comum. Por isso buscamos a paz com todos. Agora, bebês espirituais não fazem isso. Bebês espirituais lambem as suas feridas. Bebês espirituais, imaturos, têm o que a gente chama de autopiedade. Olha que interessante esse texto do Eugene Peterson, sobre piedade versus autopiedade. Piedade é uma das emoções mais nobres entre os seres humanos. A autopiedade é possivelmente a mais desonrosa. A piedade é a capacidade de sentir a dor do outro e fazer algo a respeito. A
A autopiedade é uma incapacidade, uma doença emocional incapacitante que distorce severamente a nossa percepção da realidade. A piedade enxerga nos outros a necessidade de amor e cura. Então alinha fala e ação que resultam em força. A autopiedade reduz o universo a uma ferida pessoal que é exposta como prova de importância. A piedade é como a adrenalina para atos de misericórdia. A autopiedade é como um narcótico que deixa os seus viciados bêbados e vazios. Irmãos, chega de lamber suas feridas. Chega de mimimi. Cristãos imaturos precisam crescer. Pessoas com 10, 15, 20 anos de igreja, que não saem desse lugar de criancices espirituais. Cristãos maduros encaram conflitos. Agora ele vai ver. Não, não é isso. É com todo amor, paciência, amabilidade, bondade. Irmão, senta aí, deixa eu te pagar um café. Vamos conversar sobre aquela situação. Vamos resolver. Cristão maduro encara e resolve com amor, paciência, piedade e compaixão. Ele se humilha para resolver a situação, porque ele quer ver o bem de todos, ele quer estar em paz com todos. Agora, o fato é que na igreja há diferentes níveis de maturidade, o que é esperado. Há pessoas imaturas, claro, estão se convertendo agora, é esperado que sejam imaturas. Agora, daqueles que são mais maduros, espera-se paciência, espera-se amor, bondade, sabedoria, para lidar com aquelas pessoas mais fracas na fé. Por isso, nos sacrificamos coletivamente para que haja paz entre nós. Nós somos cooperadores ou competidores? Irmãos, estamos colaborando para uma missão. E essa missão é feita por nós, o corpo de Cristo, aquele que é a nossa paz, aquele que conquistou a nossa paz, aquele que nos dá a sua paz para que nós vivamos em paz. Por isso busquemos a paz com todos, porque Ele também nos reconciliou com Ele. O texto diz: se reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também ao que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Você se lembra da semana passada? Pecadores, por causa disso, filhos da ira, por causa disso, afastados de Deus. No entanto, o sangue de Cristo, derramado em favor de pecadores, nos reconciliou com o Pai. Éramos inimigos de Deus, agora somos amigos. Estávamos afastados, agora estamos próximos. Tudo por causa do sangue de Cristo. No templo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, lá dos judeus, tinha um lugar separado por um véu muito grosso. Era um lugar chamado Santo dos Santos. Ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar, ou para redimir os pecados do povo. Mas não era qualquer pessoa que entrava, era o sumo sacerdote uma única vez por ano. Agora, a Bíblia nos diz que a morte de Cristo rasgou esse véu de cima a baixo, o que faz com que nós, segundo o texto, tenhamos acesso ao Pai, temos acesso a Deus. O véu se rasgou, antes era só o sumo sacerdote, hoje você fecha a porta do seu quarto e em secreto o Pai te vê e se relaciona contigo. É um lugar nosso de íntima comunhão com o Pai. Agora, muitas vezes nós recosturamos esse véu. Não só levantamos muros que nos separam do mundo lá fora ou dos irmãos, mas reconstruímos esse véu que se rasgou, dizendo que para se achegar a Cristo, olha, não é fácil. E por causa disso, religiosos têm colocado fardos pesados nos ombros de cristãos, tanto quanto os fariseus fizeram na época de Cristo, atando fardos pesados, que foram duramente criticados pelo próprio Cristo. Muitas vezes a igreja ata fardos pesados sobre os ombros, inventando regras humanas, inventando leis que estão longe de serem leis de Deus, dificultando o processo, colocando um muro para entrar na igreja que, olha,
é mais difícil passar nesse muro do que entrar no céu. Porque o caminho é estreito. Irmãos, mas sim, o caminho é estreito, mas não precisamos dificultar esse caminho que já é estreito. Cuidado para que você não seja um fariseu que não se dá conta da trave que tem nos próprios olhos e se preocupa com o cisco no olho do irmão. Cuidado quando diz que não quer ter comunhão com pecadores. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado, irmãos, para que não costuremos o véu que foi rasgado, tampouco levantemos muros que já foram derrubados. E por fim, somos um só povo, uma só família e um só santuário. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Irmãos, o sangue de Cristo trouxe paz entre os povos e paz entre nós. E agora ele traz 3 ilustrações para responder à pergunta inicial. Afinal de contas, o que é igreja? Ok, tem conflitos, mas como é que eu vou lidar com esses conflitos se eu não sei o que é igreja? 3 identidades que mostram a identidade e não a missão da igreja. E a primeira delas é: somos uma nação. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos. Isso significa, irmãos, que antes éramos estrangeiros e agora fazemos parte de uma nação, a nação de Deus. Agora somos cidadãos do reino de Deus, um reino que não é físico. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Somos cidadãos desse reino. Imagine você quer fugir da cidade porque não está vivendo financeiramente bem, cheio de conta para pagar, foge para Portugal ou para os Estados Unidos, como é de praxe. E aí você é um estrangeiro, passa o tempo, você se torna, talvez, provavelmente não, mas enfim, um cidadão. Aí você passa a ter direitos de cidadão daquela nação. Não é Deus falando para você fugir do país, tá? Não entenda isso. Ouvi um amém aí. Mas é só uma ilustração para dizer que quando somos estrangeiros e por algum motivo conquistamos a cidadania, passamos a ter direitos que aquele cidadão daquela nação tem. Nós somos cidadãos de uma nação santa, de um reino que não é desse mundo. Mas também, se por um lado não somos mais peregrinos, porque agora somos parte de uma única nação, de um único povo, ao mesmo tempo ainda somos peregrinos, porque somos um único povo na terra, esperando os novos céus e a nova terra, a redenção do cosmos, para juntos vivermos a eternidade com o povo de Deus. Não somos só uma nação, mas somos uma família. Assim, vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Lembra que foi pregado na primeira ministração de Efésios, que fomos predestinados para sermos adotados na família de Deus. Pela fé, nos tornamos filhos, porque não éramos, fomos adotados nessa família. Diversas etnias, diversos povos, diversas línguas, pessoas de todo o globo fazem parte de uma única família. Se você já encontrou um cristão de outra nação, você consegue experimentar uma conexão literalmente sobrenatural. Em junho, 12 americanos vêm para uma missão de curto prazo aqui, vão ficar uma semana tendo comunhão com a nossa comunidade, servindo o nosso povo e servindo o mundo lá fora. Você pode se juntar a eles, e você vai perceber a conexão surreal que temos com irmãos em Cristo de outras nações, mesmo não falando inglês. Mas o ponto aqui é que o racismo não pode nos separar, o status social não pode nos separar, a opinião política, divergência teológica ou qualquer coisa nesse sentido, nada pode nos separar, porque a parede que nos separava foi derrubada. Pense na incoerência, você com um inimigo na terra, se encontrando no céu. Pensa na vergonha, não vai ter vergonha no céu, mas imagine, pense, não, com essa pessoa não me relaciono mais. Aí se depara com ela no céu. Irmãos, olha a incoerência.
Somos de uma mesma família, e é claro que na família nós brigamos, nos decepcionamos, nos ofendemos e somos ofendidos. Aliás, somos ofendidos e ofendemos outros, nos decepcionamos e decepcionamos outros. Conflitos acontecem. O que não pode é colocar para baixo do tapete, tem que enfrentar e resolver. Porque se Jesus se sacrificou para que houvesse paz entre nós, proporcionalmente nos sacrificamos para que haja paz entre nós. Ou seja, para curar essas feridas, irmãos, os conflitos precisam ser encarados. E a terceira ilustração diz que somos um santuário, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. No Antigo Testamento, lembra aquele lugar, o Santo dos Santos, separado por um véu? Deus só se manifestava ali. Agora, Deus não só se manifesta, mas Deus habita, por meio do Espírito Santo em nós. Por isso, irmãos, nós somos o santuário. A ideia de santuário é a ideia de templo, é a ideia da habitação de Deus. E ele diz que nós somos o santuário dedicado ao Senhor. Mas há um ponto muito crítico. De forma equivocada, as pessoas dizem: eu sou a habitação do Espírito, por isso eu sou igreja, por isso eu não preciso me relacionar com os demais. Errado. Você percebe no texto, se você não faltou a aula de português do seu colégio, você vai fazer uma concordância ali e vai ver que existe apenas um santuário. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário. Significa que eu não sou o santuário sozinho, do contrário, seria para serem vários santuários dedicados ao Senhor. Não. A ideia de que eu sou isoladamente a habitação do Espírito só é verdade quando eu estou conectado à coletividade. A habitação do Espírito só se dá no coletivo. Eu sou só um tijolo e você é outro, que formamos uma habitação para o Espírito. Nós somos um tijolo empilhado no outro que forma um prédio. E esse prédio foi construído por um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Significa que a palavra pregada pelos profetas do Antigo Testamento, mais as palavras pregadas pelos apóstolos no Novo Testamento, eram o próprio verbo, a própria palavra encarnada. Eles falavam sobre Jesus. Ou seja, Jesus é propriamente o nosso fundamento. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que os profetas prediziam. Aquele de quem os apóstolos falaram que viera no passado. Jesus é o fundamento e não só isso, a pedra angular. Ou pedra de esquina. Aqui existe alguma confusão, tá? Alguns entendem que a pedra angular é aquela pedra que sustentava um arco, que uma pedra bem colocada, ela sustenta aqueles arcos que são portas. Mas este termo aqui não. Aqui fala sobre pedra de esquina. É a primeira pedra, é a pedra fundamental colocada em uma construção. Essa pedra norteia essa parede e essa parede. É uma pedra que norteia toda a construção. Assim é Jesus. Ele é a pedra fundamental, Ele é o fundamento e a pedra de esquina que norteia toda a construção. Nós somos apenas pequenos tijolos colocados sobre esse fundamento. Por isso que Pedro diz, também vocês como pedras que vivem, ou pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Pedro concorda com Paulo, quando diz que nós somos pedras edificados uma única casa espiritual. Não é pedras que são várias casas, pedras que formam uma única casa. Então eu te pergunto, como ser a habitação do Espírito Santo longe da construção? Metaforicamente falando. Um tijolo é casa quando ele está lá na loja de material de construção? A resposta é óbvia, não. Portanto, você se torna santuário, você se torna habitação do Espírito, você se torna casa de Deus, quando você é uma pedra viva, conectada ao todo. E aí você está sujeito ao mover do Espírito Santo. Por isso que fugir da comunhão é incoerência.
Ah, porque eu tive problema, então eu saio da igreja. É um tijolo que vai será para o lixão. Não faz sentido. Se você é coerente com as suas ideias e você ama Jesus, você é o santuário dele quando está conectado com o corpo. Os conflitos fazem parte, mas são formas de amadurecermos. Vamos ser perfeitos? Só no céu. Por enquanto o texto diz, vocês estão sendo edificados junto com os outros. É um processo, é uma crescente gradativa de amadurecimento. Portanto, eu quero falar, você visitante agora, desculpem-nos pelo transtorno, estamos em reforma para melhor servi-los. Se você vai chegar à nossa comunidade e for decepcionado, foque em Cristo e segue. Isso serve para todos, foque em Cristo e segue. Concluo dizendo que conflitos na igreja sempre existirão. Pessoas são machucadas e machucam, se decepcionam e decepcionam outras. Mas igreja é o povo de Deus, é uma nação, é uma família, é um santuário, pessoas imperfeitas que buscam crescer, amadurecer, se tornando parecidas com Jesus. E nessa jornada de maturidade, os conflitos são ferramentas. Portanto, a academia está para um músculo, tanto quanto a igreja está para a nossa maturidade. A academia está para um músculo, tanto quanto a igreja está para a nossa maturidade. Você vai na academia para que os seus músculos cresçam. Você vai para a igreja para que você cresça e você amadureça. Tanto a academia quanto a igreja é lugar de suor e crescimento. Fugir? Imaturidade. Encare e resolva. Mas não é o pior lugar do mundo, como talvez possa parecer. Não, machuca, eventualmente, mas é o melhor lugar do mundo para você estar. Se às vezes é difícil aqui, muito pior é não estar aqui. É o melhor lugar do mundo para estar, porque existe comunhão real. Aqui, não no domingo à noite, com essas pessoas nós carregamos os fardos uns dos outros. Dividimos problemas, dividimos lutas, ansiedades, oramos uns pelos outros, choramos com quem chora, celebramos com quem se alegra. Irmãos, essa semana conversando com um irmão que teve um problema sério, familiar, ele disse, Bruno, o que me sustentou foi Jesus, mas porque o meu pequeno grupo, os homens do meu pequeno grupo, estavam junto de mim, me chamavam para caminhar, me chamavam para conversar, para tomar café, me mandavam mensagem. Isso é igreja, meus irmãos, isso é a vida no pequeno grupo, um grupo de pessoas que você se conecta e passa a conviver. E nesse grupo você ama, você é amado, você serve e você é servido. Você é amadurecido, você amadurece e você é instrumento para que outros amadureçam. É lugar para rir junto, é lugar para chorar junto. Enfim, o ponto é que devemos buscar viver em paz com todos. Portanto, finalizo com 3 passos práticos. Se você está em conflito com alguém, se você está brigado com alguém, busque a reconciliação. Não há desculpas. Encare, perdoe, peça perdão, chama para conversar e em amor resolva a situação. Segundo, está desconectado? Participe de um pequeno grupo. Eu não conheço ninguém na igreja, não me envolvi ainda. Pequeno grupo. O seu próximo passo é quinta-feira, 20 horas. O pequeno grupo de integração do Ivan e da Patrícia que acontece aqui. Ao final, se você ainda não se conectou com ninguém, os meninos vão estar aqui para você se conectar e ter uma breve conversa. Mas você que já está vindo 1 culto, 2, 3, 4, 5, 10 e não se conectou com alguém, venha quinta-feira, 20 horas e se conecte com o grupo, com o pequeno grupo de integração do Ivan e da Paty, que vão estar aqui na frente conversando com você se você desejar. E por fim, se você está em paz com todos, já está em PG, seja instrumento para que outros sejam conectados. Agora nós vamos ter o cachorro quente, o intitulado Lancholove. Vamos ter um tempo de comunhão. Todo o recurso recebido pela venda de cachorro quentes vai financiar parte do nosso retiro de casais. É um grande momento para você ter comunhão, para conhecer pessoas. E se você já é membro dessa comunidade, conectado, envolvido, fique atento, olha só, se desconecte das pessoas que você sempre está junto, e procure quem está desconectado. Você que é membro maduro dessa igreja,
procure quem está sozinho, procure um casal sozinho, e se conecte, troca telefone, troca mensagem, toma um café junto, enfim, seja instrumento para conectar outros. E agora então, irmãos, a banda pode subir, a gente vai cantar, e eu vou deixar esse QR Code aqui na tela. Se você deseja participar de um pequeno grupo, aponte a câmera do seu celular para cá, e você vai entrar num formulário, e esse formulário você vai preencher para se conectar a um pequeno grupo. A gente vai cantar, a gente vai adorar a Deus, e esse QR Code vai continuar na tela, para que Deus encoraje você a preencher esse formulário e se conectar com a igreja local, para realmente viver em comunidade. Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado porque o teu sangue nos trouxe paz. Obrigado porque o teu sacrifício nos conectou não só com o Senhor, mas uns com os outros. A parede que nos separava foi derrubada. O véu que também nos separava foi rasgado. Que essas verdades constranjam os nossos corações. E se alguém aqui identifica que tem conflito com alguém, que rasgue o seu coração, perdoe se precisa perdoar, e peça perdão se precisa pedir. Que o teu amor nos constranja a realmente vivermos em paz com todos. Toca no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, para que deseje viver em comunidade. Toque em cada coração aqui que está desconectado dessa igreja, para que se conecte a um pequeno grupo e passe realmente a viver em comunidade. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém.